gente for pensar, né, cabeça de telespectador, entretenimento e tal, o Davi mereceu muito ganhar dentro daquele contexto. E o programa acabou, né? Acabou. Ele teve uma data de final, então foi encerrado ali. Agora, o que acontece aqui fora Vida real. são outras coisas, vida real, né? E que a gente também não tem acompanhado 100% do tempo, então a gente não pode misturar, né? Já pensou? Se todo mundo que fosse campeão de um reality show nunca mais pudesse errar, nunca mais pudesse fazer nada, não, a gente não vota, a gente não escolhe um campeão achando que essa pessoa nunca mais vai fazer nada de errado, ou que essa pessoa é santa, que essa pessoa é perfeita. Não, ela merecia aquele prêmio dentro de um contexto do jogo. Então, acho que a Sônia Abrão tá misturando um pouco as coisas, né? Eu acho que todo mundo tenha... A gente tem que pensar o quê? Essa pessoa, ela não fez nada de errado até que se prove o contrário, né? Aquele princípio da inocência, acho que a gente tem que ter isso. Tem que deixar a investigação na mão da polícia, na mão da justiça. Não tem que ficar opinando muito se a gente é leigo no assunto, se a gente desconhece de tudo que aconteceu. Foi até o que eu falei, a gente viu alguns prints e tal que foram vazados. Mas será que foram todos? Né? Será que todos esses prints estão dentro do contexto? Não estão? Então, eu acho que são são tantos questionamentos, tantas possibilidades, que não tem mesmo como a gente ficar tomando um lado e nem misturando o que a gente viveu no reality, né? É esperar e torcer para que a justiça seja feita e faça o seu trabalho. E não adianta falar aqui no chat, como eu tô vendo algumas pessoas falando, vocês não deixam o Davi em paz. Gente, me desculpa, tá no noticiário. Tá todo mundo comentando. Da Sônia Abrão a qualquer outra pessoa. É o assunto do final de semana, né? Então não adianta vocês também não quererem que a gente faça o nosso trabalho. Nosso trabalho é comentar, nosso trabalho é informar. Nosso trabalho, inclusive, é explicar para vocês que a gente precisa ter cautela. Que é o que a Bárbara está falando aqui, que é o que a gente está falando aqui. Tem que ter cautela para julgar esse caso. Eu estou desde o começo falando isso. Eu até pontuei hoje na live mais cedo uma pergunta. Onde isso vai parar? É uma das perguntas mais difíceis de ser respondida. Porque ainda tem muita coisa acontecendo. Agora, os documentos foram vazados. Depois, ela já deu entrevista, hoje, falando sobre isso. Para o mesmo site que vazou os documentos, inclusive, que é o InOff. E a justiça está fazendo o papel dela, que é pegar todas as evidências e tomar atitude. A primeira foi a medida protetiva concedida. Se houve, é porque as provas foram suficientes. E volto a dizer, e é um ponto que a Bárbara aborda e aborda de maneira brilhante. Eu acho que a gente não viu todos os prints. A gente viu uma parcela dos prints. Essa parcela que a gente viu é uma parcela que mostra conversas de planos. Mas e os outros prints que provavelmente devem existir? A gente também viu, por exemplo, as ligações, as inúmeras ligações perdidas. E eu vi gente comentando nas minhas postagens que esse tipo de atitude de você ligar sequencialmente para uma pessoa, se a pessoa não quer atender, também demonstra e gera um certo desconforto, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Mas quem vai julgar qual lado está certo ou errado nessa história, não somos nós. É a justiça. E aí cabe os advogados, tanto dela quanto do Davi, trabalharem com base nos argumentos e nas evidências que tiverem em mãos. Certo? Como a própria Sônia falou no final da fala dela, como a Bárbara Sarini falou, como eu falei mais cedo, temos que esperar o trabalho da justiça. E tá tendo uma questão tão grande assim das pessoas acharem que é sobre um lado ou sobre o outro, né? Estarem presas ainda na narrativa do reality, que quem era fã do Davi defende com unhas e dentes, e quem era hater do Davi, né, acha que já tem que condenar, que a gente nunca vai agradar com a cobertura, né? Porque a gente tá aqui falando o quê? Temos que aguardar, temos que deixar na mão da justiça, e aí não vai agradar nenhum desses lados. Porque ou as pessoas querem que a gente fique defendendo, que a gente não tem como defender, porque esse papel é da justiça, a gente não tem que fazer isso. Quem tem que defender o Davi agora é o advogado dele, né? Ou o próprio Davi se defender, não é mais a gente não acompanhou, a gente não tem câmera 24 horas na casa dele, a gente não acompanhou esse relacionamento, então não tá na nossa alçada, né? Não é mais um reality, não é mais entretenimento. E quem é hater do Davi quer que a gente condene, quer que a gente fique falando, é um absurdo isso e tal. E seria irresponsável da nossa parte também. Então agora é hora de trazer a informação, né? Também não é de não vamos nem falar sobre esse assunto. A gente tem que trazer a informação.
Porque imagina que hipocrisia seria a gente tá aqui falando todo dia de Davi e tem uma notícia que aconteceu, a gente não vai falar. Não, a gente tá noticiando, então isso é trazer informação. Agora, a opinião, cada um tira a sua e a gente, né, com a responsabilidade de saber o alcance que a gente tem, a gente espera a justiça definir para trazer informação mais uma vez para vocês, né? A gente opina o que faz parte do dia a dia, né, algo que tem a ver com entretenimento. Quando viram casos de polícia, eu acho que já não é mais hora da gente opinar. É hora da gente jogar para o público e esperar a justiça definir, né? E se ater aos fatos, né? Porque o que a gente tem de fato ainda é pouco, né? Embora a gente tenha visto muito material esse final de semana, ainda é pouco contexto, né? Para a gente poder tirar conclusões, não, Schwen? Exatamente, é o que a gente tem que fazer, aguardar, né? Como o Dieguinho disse, os fatos, porque daí é muito mais fácil de você julgar, né? Para quem quer julgar. Agora, fazer julgamentos prévios sem ter visto nada, eu acho isso muito fora da curva, né? Eu acho que vai muito mais pelo fato de gostar ou não gostar do Davi, todos esses julgamentos que ele está recebendo. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando esse caso e a gente quer saber a sua opinião. Opiniões, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal e diga aí o que você tem a dizer. Tá legal?